aqui significa ficar estressado. Seria o clima que o medo estabeleceu. Sabe, uma coisa é você receber uma notícia e ficar temeroso. Outra coisa é você ficar assustado. Quem fica assustado, na verdade, ele não está só com medo, ele está cultivando aquele medo. Então Deus fala de uma forma muito prática. Deus chega para Josafá e fala: Josafá, não temas. Josafá, não fique assustado. Poderia ser traduzido também aqui como ficar perturbado, ficar angustiado, ficar preocupado, ficar ansioso. Poderia ser traduzido como assombrado. Aliás, lá em Isaías 41, versículo de número 10, diz assim: não temais, porque eu sou contigo, e não te assombreis, porque eu sou teu Deus. Entende que é a mesma palavra que está aqui para Josafá. Em Isaías ele traduz como assombro. O que é assombro? É quando alguém vai assistir um filme de terror e ele sente aquela opressão, parece que você fica em alerta o tempo todo. Quando você toma um susto, sua pupila dilata, o seu coração acelera, você fica estressado. E os entendidos aí de medicina falam que quando uma pessoa fica assustada, ela baixa a imunidade dela, quer dizer, ela gera um clima para que o mal venha sobre a vida dela. Eu não estou falando isso para que você se sinta culpado, nem quero trazer condenação a você que está se sentindo assim ou esteve se sentindo assim. Muito pelo contrário, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode trazer para você a paz que você procura. Sabe, eu estava meditando sobre essa passagem aqui e eu lembrei sobre o Éden. Porque, irmãos, lembra do Éden? O Éden era perfeito em tudo, né? O Éden era um jardim, quer dizer, um lugar de paz. O Éden era um lugar de provisão. O Éden era um lugar onde tinha um homem perfeito e uma mulher perfeita. E como que o diabo trabalhou? O diabo, ele entrou no Éden de que forma? Colocando dúvida, não é? Chegou para Eva, lá está lá em Gênesis 3, ele chegou para Eva e falou: olha, Eva, será que Deus te ama mesmo? Será que ele não falou para você não comer dessa árvore do conhecimento? Porque ele, na verdade, tem segundas intenções, ele quer te esconder alguma coisa. E aí você fala: pastor, mas o que tem a ver isso com o assombro, com a assustez? Sabe que no final das contas, o medo e o assombro e o ficar assustado, no final das contas, tem a ver com a dúvida. Porque ninguém tem medo se não duvidar antes. Ninguém fica assustado por um bom tempo se não duvidar antes. Então a dúvida, ela vai gerando no seu coração o medo, o assombro. As pessoas têm mais facilidade de acreditar que vão morrer por um vírus, que vão morrer por uma ameaça, do que acreditar que Deus pode as proteger. Sabe, eu não vou ler não, mas eu só vou citar de forma rápida. Houve uma passagem que Jesus disse: não temas, para os seus discípulos. A história conta que eles estavam pescando de madrugada lá, e Jesus começou a andar por cima das águas. Eu imagino que deveria ser uma coisa meio estranha mesmo, você está, né? Meio história de pescador, você está ali pescando e de repente alguém vem caminhando sobre as águas. E aí os discípulos começaram a temer e Jesus falou: olha, calma aí, não temas, sou eu. Pedro olhou e disse: olha, Jesus, se é o Senhor mesmo, me permita sair daqui e caminhar até o Senhor. E Jesus disse o que para Pedro? Pedro, vem.
E a história conta que Pedro saiu do barco, foi caminhando até Jesus. Quando Pedro começou a caminhar até Jesus, Pedro olhou ao redor e sentiu o vento, percebeu que o mar estava revolto ali e teve medo. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. E o que aconteceu? Jesus ele foi até Pedro, segurou na mão de Pedro e não permitiu que Pedro afundasse. Eu quero dizer uma coisa para você, não fique envergonhado se em algum momento você teve medo, se em algum momento você ficou assustado, porque Jesus não vai deixar você afundar porque você teve um sentimento ruim desse. Jesus pegou nas mãos de Pedro, tirou ele dali, os dois foram para dentro do barco, e depois quando eles estavam lá dentro do barco, são e salvos, Jesus pergunta algo para Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, por que você duvidou? O certo seria Jesus perguntar: por que você temeu? Não. Jesus perguntou: por que você duvidou? Porque estão ligados, um sentimento com o outro estão ligados. Imagina que o medo e a dúvida e a angústia e vai puxando a ansiedade, que vai puxando a amargura, que isso pode virar, sabe, uma bola de neve na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, em nome de Jesus. Abra mão desses sentimentos que te colocam para baixo. Então, para que Deus operasse a vitória na vida de Josafá, a primeira coisa que ele falou: olha, não temas, não se assuste. Qual era a palavra de Jesus no Novo Testamento? Sempre foi a palavra de Jesus: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Por que você tem que ter bom ânimo? Porque se você cultivar o bom ânimo, você vai vencer. Pastor, como eu cultivo isso? Não fale de medo, não fale de angústia, não fale de dúvida, fale da sua fé, fale do quanto Deus é poderoso. Então Deus começa assim: olha, vamos mudar esse jeito de falar. Não temas, não te assombres, não te assustes, porque eu sou contigo. Outra palavra que o Senhor falou, também no versículo de número 15, ele disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu queria que você pensasse comigo: Deus é tão poderoso que Ele levanta o profeta para dizer algo tão mais alto do que eles conseguiam enxergar. Sabe, talvez você não consiga enxergar, mas existem lutas que é o Senhor que vai batalhar por você. He sees love and